A lei zero é nada mais nada menos do que as condições que os corpos têm que estar para existir o equilíbrio térmico. Um exemplo, nós temos o corpo A e o corpo B que estão separadamente em equilíbrio térmico com o corpo C. Ou seja, o corpo A e o corpo B, quando eles vão se encontrar, eles estão com temperaturas diferentes e eles não podem estar com temperaturas diferentes. Então, o que acontece? O corpo A, sendo o corpo mais quente, e o B, o corpo mais gelado, o corpo A irá transferir o seu calor para o corpo B, fazendo com que eles ficam com a mesma temperatura, fazendo que ocorra o equilíbrio térmico entre os dois corpos. Além disso, permite a definição de escala de temperatura, ou seja, ou está em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. De acordo com essa lei, entre as condições para o equilíbrio térmico está a influência dos materiais que tornam a condutividade maior ou menor. E o que é termodinâmica? Termodinâmica é uma área em física que estuda diversos sistemas físicos complexos, onde podem ocorrer variação de temperatura, troca de calor e transformação de energia. E agora eu vou falar para vocês as variáveis, que é P, que é a pressão do gás, o V, que é o volume desse mesmo gás, e o T, que é a temperatura, que é medida em Kelvin. Tanto eu quanto vocês, nós acostumamos a usar a palavra calor e temperatura. Mas, por exemplo, quando a gente está na praia, assim, com o sol batendo na gente, a gente costuma falar, nossa, hoje está calor. Ou quando a gente está no inverno, assim, a gente fala assim, nossa, hoje o dia está frio. Mas o que essas duas palavras têm a ver realmente? O que essas duas palavras significam? O que temperatura e calor significam? Essas palavras têm significados completamente diferentes do que nós usamos no dia a dia. Para começar, a gente vai fazer um experimento bem simples. É uma coisa que a maioria das pessoas tomam no cotidiano. Quando você acorda de manhã, você pega uma xícara de café, e você põe esse café, você vai tentar tomar e você queima a língua, porque está muito quente. E você vai lá e deixa esse café na mesa. Aí esse café, nós já sabemos que com o tempo ele vai esfriar e ficar na temperatura ambiente. Só que aí, para dar uma ajustada, a gente vai lá e pega um copo d'água bem gelado e põe em cima da mesa. A água, então, vai esquentar, porque ela vai subir a temperatura até a temperatura ambiente. Mas o que está acontecendo em ambos os casos? O que está acontecendo a gente chama na física de algo que é equilíbrio térmico. Tanto o café bem quente ou o copo de água bem gelado, eles estão entrando em equilíbrio térmico com o recipiente mais a bebida. Estão entrando em equilíbrio térmico com o ambiente. Mas por que isso acontece? Nós já sabemos que, por exemplo, as bebidas e tudo são feitas de moléculas que ficam em constante movimento. Isso é o que nós chamamos de energia. Aí, com o ambiente, a gente faz meio como se fosse uma troca de energia. Essa troca de energia é que faz com que nossa bebida vai esfriando ou esquentando ao longo do tempo. Isso é o que nós chamamos na física de equilíbrio térmico. O ambiente, se ele está mais quente do que o copo d'água, por exemplo, o ambiente vai mandar energia para o copo d'água. E assim fazendo com que o copo d'água esquente, mas se não ao contrário, fazendo que o café, por exemplo, mande energia para o ambiente e assim fazendo com que ele esfrie. E a temperatura? O que seria a temperatura? A temperatura, existe 3 medidas que nós usamos com mais frequência. O Celsius, que é o que nós usamos aqui no Brasil, Fahrenheit e Kelvin é o que nós usamos nas contas, por exemplo. Ou chamado também de CFK. O que essas medidas são? O que é a temperatura? Bom, a temperatura, basicamente, ela mede a tendência de um sistema para transferir calor, ou seja, a energia, que nós acabamos de explicar, para outro sistema. Então, a temperatura mede a tendência voltando ao exemplo, da xícara de café transferir calor para o ambiente. Normalmente nós usamos o Kelvin nas nossas contas de física porque ele começa do zero e não tem negativo, então fica melhor e mais fácil. Bom, a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, também conhecida como o princípio da conservação de energia,
Essa lei afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Em termos termodinâmicos, isso significa que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece sempre constante. A primeira lei descreve a relação entre a energia interna de um sistema, o calor transferido para o sistema e o trabalho realizado pelo sistema. A segunda lei da termodinâmica contém vários enunciados que descrevem as limitações da conservação de calor em trabalho. Os enunciados de Kelvin-Clausius e a definição de entropia são partes fundamentais dessa lei. Resumidamente, essa lei estabelece que, em um sistema isolado, o calor flui naturalmente de uma área quente para uma área fria e que é impossível construir uma máquina térmica perfeita que converte completamente o calor em trabalho. Além disso, a entrópia, que é uma medida de desordem, tende a aumentar ao longo do tempo em sistemas insolados. Agora, a terceira lei da termodinâmica estabelece que à medida que a temperatura de um sistema se aproxime do zero absoluto, todos os processos termodinâmicos cessam e a entrópia do sistema atinge o valor mínimo. Em outras palavras, ela descreve o comportamento dos sistemas à temperatura próxima do zero absoluto, onde a entrópia é mínima e a ordem é máxima. Esta lei é frequentemente aplicada na teoria das desordens em cristais e é importante em estudos de criogenia.